a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Sou o pastor Renan e convido você a acompanhar mais um episódio de A Palavra que Ensina. A caminhada quaresmal se aproxima da cruz, mas antes de chegar até lá, Jesus nos mostra que a morte não tem a última palavra. A palavra de Deus nos leva até Betânia, a porta do túmulo de Lázaro, amigo de Jesus. Essa é uma das cenas mais intensas do ministério de nosso Salvador. Diante do luto e do cheiro de morte, Jesus faz uma das afirmações sobre ele mais impressionantes, porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto a morte parecia ter a última palavra, a declaração de Jesus transformou tudo. Lázaro, o amigo de Jesus, estava morto há 3 dias. Suas irmãs, Marta e Maria, estão mergulhadas na dor. Essa história apresenta cenas de lamento, de fé, de esperança, de misericórdia e de poder. Diante do túmulo, Jesus chama o seu amigo: Lázaro, venha para fora. E aquele homem que estava morto sai, ainda enfaixado, para a surpresa de todos. Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, tem poder, inclusive, sobre o que pensamos ser definitivo. O milagre em Betânia é uma antecipação da própria Páscoa de Nosso Senhor. Ele revela que a morte não tem a última palavra quando o verbo da vida está presente. Jesus não minimiza a morte, ele não diminui o sofrimento. Ele mesmo chora enquanto está diante do túmulo de seu amigo. Mas o texto bíblico também nos revela que a morte não é o fim da história. Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Não apenas alguém que traz a ressurreição. Ele próprio é a fonte da vida. Quando Jesus chama Lázaro para fora do túmulo, vemos um retrato poderoso daquilo que Deus faz conosco. A morte não responde por si mesma. O morto não pode se liberar. A vida só começa quando Cristo chama. Nós não podemos nos mover em direção a Deus por conta própria. É a palavra de Cristo que faz com que o Espírito de Deus habite em nosso coração, gere em nós a vida. Porque distantes de Deus, nós estamos mortos. Não estamos confusos, não somos fracos, estamos mortos e precisamos que a vida seja gerada em nosso coração. Mas a promessa de vida nos alcança. Jesus não apenas melhorou a saúde de Lázaro, ele o trouxe de volta da própria morte. Unidos a Cristo pelo batismo, a sepultura é apenas um lugar de repouso temporário. No batismo, foi declarado que estamos sob o domínio e cuidado daquele que venceu o túmulo. Essa promessa chega até nós, porque o Filho de Deus caminhou voluntariamente para a cruz para destruir aquilo que nos destruía. Jesus entra na morte, mas ele ressuscita, ele vence, ele é o vencedor definitivo sobre o poder da morte. Jesus é o Senhor da vida que chora as nossas dores, mas que também vence os nossos medos. Ele não oferece apenas uma filosofia de consolo, mas a sua própria presença vitoriosa sobre o túmulo é o que nos traz consolo. Muitas vezes olhamos para certas situações da nossa vida, casamento destruído, uma depressão profunda, um erro do passado, e dizemos como as irmãs de Lázaro: Senhor, se tu estivesses aqui,
mas agora já cheira mal. Há momentos em que parece que certas situações estão seladas, como o túmulo de Lázaro. Nós perdemos a esperança quando as coisas parecem mortas demais. Mas a voz de Jesus continua ecoando sobre nós. Tirem a pedra. Viver esse período da quaresma é permitir que Jesus exponha as nossas áreas ou as áreas em que nós sentimos que a morte está presente à luz do seu evangelho. Não importa quanto tempo nós nos sintamos presos àquelas faixas da culpa e do desespero. A palavra que ressuscita Lázaro é a mesma que é dita na absolvição. Os seus pecados estão perdoados. Ou seja, Jesus continua chamando para a vida, mesmo onde nós só vemos a morte. Ele, como Deus da vida, continua chamando o seu povo para fora da morte, para dentro da sua companhia. A vida cristã é um constante sair para fora da escuridão e viver a liberdade da graça. Jesus entregou sua vida por amor para nos fazer viver. Além disso, é interessante notar que ao longo de todos esses domingos na quaresma, o Evangelho foi nos conduzindo passo a passo na compreensão da vida cristã. Primeiro, aprendemos que é necessário nascer do alto. Depois, ouvimos que Cristo nos oferece água viva que sacia nossa sede. Em seguida, vimos que Ele abre os nossos olhos. Ele é a luz que nos faz ver. E agora chegamos a um ponto culminante. Ele é a ressurreição e a vida. Assim, a caminhada quaresmal nos mostra que a vida cristã inteira depende do próprio Cristo. Ele nos faz nascer, ele nos sustenta, ele ilumina o nosso caminho e, por fim, ele nos chama da morte para a vida. Hoje aprendemos que em Cristo a vida sempre vence. Jesus não apenas consola diante da morte, ele vence. Que o Senhor fortaleça o seu coração para enfrentar os vales de ossos secos deste mundo, confiando na promessa da ressurreição. Não esqueça de curtir, de comentar. Aliás, responda qual pedra você precisa que o Senhor ajude a remover em sua vida. Lembre-se, Jesus espera por você no culto para servir a cada um com seu amor. Para Deus não existe tarde demais. A voz de Jesus é poderosa o suficiente para fazer a vida brotar do túmulo.